Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula, desse módulo. Estamos falando, sobre a constituição do Estado, para que você entenda mesmo como funciona a gestão pública. É muito importante que você entenda isso, tá, gente? Então peço para você já se inscreva nesse canal, já deixa seu comentário, sua curtida, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, tá bom? Então eu quero começar essa aula dizendo que esse é um propósito que Deus colocou no meu coração e tenho certeza que Jesus te ama muito, tá bom? Vamos lá? Gente, então hoje nós vamos falar sobre o Estado, tá? Então a gente ouve muito falar sobre o Estado, de como funciona o Estado, só que às vezes a gente não compreende exatamente o que é, né? Então, na nossa tela está, nós vamos entender o conceito de Estado, os elementos do Estado, né? E nós vamos também na prática ali exemplificar para você que você entenda de uma forma que seja bem simples, ok? Então olha só, gente, olha o conceito de Estado, como é importante que você compreenda isso, tá? Então, o Estado é uma pessoa jurídica soberana, presta atenção nisso, composta, então ali dentro do Estado, para alencar o Estado, então ele vai ter algumas especificações. Primeiro, ele é composta por um povo, um território, definido em um governo próprio, ok? Que organiza a vida social, então através de instituições e monopólio da força legítima para a aplicação de leis. Então presta atenção nisso. E gerir os interesses públicos, ok? Então, quando nós falamos de monopólio da força, tá? Nós estamos falando de um ente, tá? Que é responsável por criar as leis que vão reger aquela sociedade. Então ela vai reger a sociedade com base em leis, né, para que tenha um interesse bom, um interesse em comum entre todos, entende? Então por isso que existem as leis, né? As leis ela vem para regulamentar, entendeu? A convivência em sociedade, gente. Isso é importante, tá? Esse é o conceito de Estado. Então vamos lá, olha só. Então, como nós falamos para exemplificar um pouquinho, então o Estado é o povo, território, governo e também nós temos o jurídico, que é aquele que cria as leis, tá? Isso é bem importante para que você entenda e fique muito claro. Então, nós temos os modelos, tá? Quais são os modelos de Estado que nós temos? Unitário, federal e confederado, tá? A gente vai ver alguns exemplos de países aqui para que você compreenda bem, tá? Então, olha só. Então, o sistema unitário, ele é uma soberania única, tá? A lei básica daquela nação, tá? Daquele povo, é a sua constituição, tá? Que são um conjunto de leis, tá? É um tipo de direito interno. Secessão não existe. O que é secessão? É você dividir o país no meio. Ou seja, você vai pegar lá, dentro do, vamos por dentro daquele país, eu vou criar outros tipos de países lá dentro. Ou seja, outras leis lá dentro, outro governante lá dentro, tá? Então a secessão não existe aqui, tá? Então nós temos uma competência que é centralizada. Então esse é o país unitário, tá? A soberania é única, Constituição, que são a lei básica, o direito é interno, e secessão não existe também, e é uma economia centralizada, competência dela. Então, quero que você comente que país é esse, tá? Que país é esse ali, eu não vou falar, mas comente aqui embaixo que país é esse aqui, ok? Olha só, então nós temos os países confederados. Confederados. Então, o que é países confederados? Tá? A soberania é pluralidade. A lei básica são tratados, presta atenção nisso, tá? Tratados. O tipo de direito é um direito internacional. A secessão permite, tá? E a competência é descentralizada. Então aqui nos Estados Unidos é um país confederado, ou seja, então dentro dos Estados Unidos, se os estados quiserem fazer parte do país, ele vai ter que assinar esse tratado, tá? Então, esse tratado, ele que vai reger a lei ali daqueles países ali. Então, se porventura aquele estado não quiser, né, fazer parte dos Estados Unidos da América, ele pode ser um governo único,
criar sua própria lei, reger sua própria... É assim que funciona nos Estados Unidos, gente, tá? Então é uma nação soberana, mas só que tem... é dividido, né? Dividido, então é muito importante. Então olha só, e chegamos aqui no nosso modelo federalista, o modelo federal, que é o nosso Brasil, tá? Então nós temos a soberania única, a lei básica é a nossa Constituição, tá ali atrás a Constituição. Tipo de direito é um direito interno, tá? Então nós que regemos as nossas leis, tá? É a gente que faz nossas leis. Então, então olha só, a secessão também não existe, né? Lembra que ele foi tentado criar o Sul é o meu país? Infelizmente não pode, né? É a lei pétrea. Então você não pode ser mudada e a competência é descentralizada, ou seja, o Brasil ele produz, né? Enfim. Então esse é o Brasil que nós conhecemos, tá? Então nós temos quais são os tipos de governo, né, que a gente vai encontrar durante a história. Monarquia, né, que é o modelo parlamentarista, tá? Ou seja, nós temos os reis, tá? O rei, o monarca, mas quem vai cuidar das relações exteriores, quem vai governar o país são os parlamentares. Então tem o primeiro-ministro e tal. Dentro das repúblicas, que é o caso do Brasil, nós temos presidencialista, que temos um presidente que é eleito pelo povo, e também um parlamentarista, né? Ou seja, que é geralmente ali na Casa Civil, por exemplo, você vê que sempre vai ser um deputado ou um senador, ele é um parlamentarista, ele é um parlamentar que vai cuidar dos interesses. Então o Brasil é meio que dividido, né? Entre presidencialista e parlamentarista. Então fica bem claro para você, gente. Então, vamos fazer isso na prática? Então, no Paraná, tá? Então, assim, nós temos o Estado, só que os estados, eles têm liberdade para criar suas leis, para enriquecer, entendeu? Não vai depender do governo federal, não vai depender dos outros estados, tá? Então, ó, os estados podem criar a própria lei, como já falamos, organizar a sua administração e comportamento de seus habitantes, desde que respeite a Constituição Federal. Então ela é a lei máxima, né? Então nada pode fugir da Constituição, tá? Autolegislação. Então os estados têm competência para criar leis federais, né? Então, auto-administração, os estados têm capacidade de gerir seus próprios bens e serviços. Então você vê que o estado ele pode enriquecer, ele tem o seu governador, necessariamente ele não vai precisar depender. Beleza, gente? Então, com um toque de gestão para você, né, nós explicamos o conceito de Estado, alguns exemplos, e peço por gentileza, né, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sino das notificações, compartilhe esse vídeo, porque esse canal tem o intuito de ensinar a gestão pública e como funciona o governo, para que você lute pelos seus direitos e com certeza seja muito, mas muito enriquecido por esse conteúdo, gente. Então, mais uma vez, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz, esse é o meu desejo. Valeu, te espero no próximo vídeo.